E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí com mais um vídeo aqui no canal para a gente falar aí sobre o mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você aqui a minha carteira de ações atualizada. Eu fiz algumas modificações, né, depois dessa alta que a bolsa teve, né, vendi algumas posições, fiz algumas modificações, vou compartilhar com vocês aqui a minha carteira todinha na íntegra e quero também fazer aqui um alerta nesse vídeo, porque tem muita gente me mandando mensagem, muita gente perdida aí nesse momento do mercado, querendo saber, né, se é hora de vender, se é hora de comprar mais, se é hora de ficar na encolha, né, se é hora de deixar quieto. Então eu vou compartilhar com você um pouco aí do meu racional, né, do que eu estou fazendo nesse momento, um pouco aí da minha estratégia, o que eu estou adotando, né, nesse momento, que é um momento ainda crítico, tá? Então muita gente está otimista, mas o momento é de segurar um pouco, de observar e entender principalmente, tá, algumas coisas aí que estão acontecendo. E antes, né, de mostrar para vocês aqui na íntegra como é que está a minha carteira, quero pedir para que você se inscreva no meu canal se você não for inscrito, ative as notificações, dá um like nesse vídeo e não esquece também de me seguir lá no Instagram, tá passando aí meu Instagram, estou providenciando, né, muito conteúdo interessante para colocar lá para vocês também no Instagram, beleza? Então vamos ali para a tela do meu computador para a gente poder entender um pouco mais aí desse mercado. Vamos lá. Muito bem pessoal, então nós estamos aqui na tela do meu computador, aqui na corretora que eu faço as movimentações. E antes de mais nada, né, antes da gente poder falar para vocês, mostrar na íntegra aqui toda a minha carteira para vocês, eu já quero adiantar, né, que eu fiz duas vendas, né, eu vendi via varejo e vendi também o BTG Pactual. E antes de passar minha carteira na íntegra então, eu queria só refletir com vocês algumas coisas que olhando aqui para o Ibovespa, aqui no próprio Google mesmo, né, de forma bem simples aqui para vocês poderem entender. Então aqui, né, a gente tem dois extremos aqui, né? O primeiro extremo seria a pandemia, né? O momento aqui que o mercado desceu por completo, e o segundo momento é aquilo que alguns estão chamando aí de retomada, né? Que o pessoal está começando teoricamente, né, tá mais otimista. E tem muita gente chamando aí de retomada. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: qual a diferença desse ponto aqui para esse ponto aqui? Qual que é a diferença desses dois pontos para a economia? Né? Não estou falando para a bolsa, para a economia. Qual que é a diferença? Na minha opinião, as coisas continuam ruins. Tá? Continuam ruins do mesmo jeito. Não interessa se é aqui ou se é aqui em cima. A coisa tá ruim. Nesse ponto aqui, né, a gente tinha o pânico e a incerteza, né? Todo mundo em pânico, vendeu igual doido, muita gente perdeu muito dinheiro. E hoje, né, passado aí alguns meses, algumas semanas, a gente tem esse ponto aqui, onde na minha opinião a gente vê uma discrepância com a realidade econômica. Por que eu estou falando de discrepância? Porque desse ponto aqui até aqui, a economia não deslanchou. Essa que é a verdade. A única certeza que a gente tem é que a economia teve retração e muito provavelmente vai continuar tendo essa retração, e a recuperação deve ser lenta por causa de tudo isso que a gente está vivendo, e com certeza a recuperação das indústrias vai ser lenta porque elas foram diretamente afetadas. Então esse movimento aqui para mim ele não condiz com a realidade, porque ele não representa de fato o que está acontecendo na economia hoje. Tudo bem, né, que os bancos centrais injetaram muito dinheiro no mercado, reduziram taxa de juros. O que a gente viu aí nas últimas semanas, nos últimos meses, aí foram medidas tomadas assim, sem precedentes. Mas a verdade mesmo é que em termos aí de recuperação da indústria, não é tempo suficiente para elas se recuperarem. Então é um intervalo de tempo muito curto, né, para isso fazer com que as empresas voltem a produzir, voltem a vender e voltem a entregar bons resultados. O que eu estou querendo com vocês, né, mostrando isso aqui, falando sobre isso aqui, é despertar um pouco aí do senso crítico de vocês, porque para a gente poder caminhar no mercado com as nossas próprias pernas, né, a gente tem que ter esse senso crítico. Porque afinal de contas o que a gente viu dentro desse contexto todo aqui foi uma mistura de desespero aqui e agora um otimismo aqui. E nos dois casos, né, em ambos os casos aqui, a coisa tá estranha, né, tá discrepante demais. Não cabia, né, o caos, o desespero aqui. E agora também, no meu ponto de vista,
olhando para a economia, esse otimismo aqui é injustificado. E ao que me parece, todo mundo que vendeu aqui, que perdeu dinheiro aqui, voltou a comprar aqui e está correndo risco de tomar mais uma pancada aqui, ó, porque o mercado tem grande chance de voltar para cá. Então é um momento que a gente precisa entender o que a gente está fazendo, entender de fato, né, o que está acontecendo, ter o nosso senso crítico para que a gente possa tomar aí as melhores decisões, porque é o nosso dinheiro, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, e erros como os que foram cometidos aqui principalmente aí por muitos investidores iniciantes, muita gente que estava despreparada, não podem ocorrer daqui para frente. A gente tem que ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de senso crítico para poder de fato, né, aproveitar a retomada da economia, que vai acontecer, não vai ser agora, mas vai acontecer. Então, dito isso, voltando aqui para nossa carteira de ações, qual que é a minha estratégia de investimento e qual foi a modificação que eu fiz para seguir no mercado tranquilo e em busca aí de novas oportunidades. O que eu fiz então essa semana foi aproveitar esse movimento de alta para fazer algumas parciais e até mesmo vender alguns ativos que estavam no lucro e com esse dinheiro fazer aportes em empresas sólidas com bons fundamentos. O que eu fiz? Eu vendi então via varejo, como eu já falei para vocês, e vendi também o banco BTG. Com o dinheiro, né, deu aí uns 9 mil reais que eu fiquei em conta, eu aproveitei, né, fiz aportes aqui no Banrisul. Eu tinha apenas 50 ações de Banrisul, fiz um aporte aqui de mais 100 ações. É um banco assim com bons fundamentos, paga bons dividendos. Então aportei nele e fiz uma nova aquisição para a carteira, né, que eu já estava aí querendo fazer há um bom tempo, que foi Sanepar. Não tinha Sanepar na carteira, comprei Sanepar, né, de cara e comprei 100 ações de Sanepar, baseado no que eu acabei de falar agora, né? Dar preferência e fazer aportes em empresas sólidas com bons fundamentos. Aproveitei para poder dar uma calibrada em outras posições aqui também, mas a mudança mais expressiva foi, né, a aquisição aqui de Sanepar e o aporte maior que eu fiz lá em Banrisul. Então a mensagem que eu deixo aqui, antes de mostrar todos os papéis aqui para vocês, é justamente essa relacionada aí aos fundamentos. Esse momento é o momento da gente focar nas empresas que têm bons fundamentos, das empresas que são líderes, que têm dinheiro em caixa e que têm resiliência aí para poder sobreviver bem em meio a essa crise. A minha venda de via varejo é facilmente justificada, né? Baseada aí nesse ponto de vista, né? A empresa não tem bons fundamentos, por mais que ela esteja subindo sem parar, né? Eu acho que para mim foi o momento certo de vender, porque não é uma empresa com bons fundamentos, é uma empresa arriscada. Banco BTG até tem lá seus fundamentos, né? É até interessante, mas tem aí seus pontos fracos também. E por eu já estar exposto aqui ao Banco Pan, que também é do Banco BTG, então não fazia sentido eu ficar com os dois na carteira. Então eu me desfiz, né, do Banco BTG e de Via Varejo e usei o dinheiro para fazer novas aquisições. Talvez você esteja se perguntando, mas se a bolsa vai corrigir mais, por que você comprou agora? Simplesmente pelo que eu falei, eu comprei com base nos fundamentos. Obviamente vou continuar os meus aportes, por exemplo aqui em Sanepar, não vou ficar só aqui nas 100 ações, vou continuar meus aportes porque é uma empresa aí para o longo prazo. O que eu estou chamando a atenção para vocês aqui é para que vocês revejam a carteira de vocês, identifiquem quais papéis têm bons fundamentos e quais são os papéis que não têm bons fundamentos, porque esses papéis, muito provavelmente, eles devem sofrer. Eu não sei se vocês lembram, mas um vídeo que eu fiz anteriormente, né, onde eu falei, acho que de Santos Brasil, inclusive tem Santos Brasil aqui na carteira, eu mencionei que a conta do coronavírus ainda não chegou, a fatura ainda não foi cobrada. A gente está vendo aí apenas o primeiro trimestre, né? A gente tem que ver aí o segundo, o terceiro. Então, muito provavelmente, esse ano vai ser um ano complicado, vai ser um ano difícil aí para as empresas. Elas provavelmente não vão entregar bons números. E isso vai refletir aqui, né? Vocês podem ter certeza que isso vai refletir aqui. É um momento de muita calma, né? Acho que essa euforia que a gente está tendo aqui é bastante perigosa. Então, no meu ponto de vista, o movimento gráfico ele não faz sentido aí muito com a nossa realidade. Então, o que a gente tem que fazer é proteger o nosso dinheiro. Quem puder fazer uma reserva de oportunidade, é o que eu estou fazendo, né? Para que a gente possa aproveitar as oportunidades, entrar em alguns ativos, logo lá na frente se desfazer deles e fazer aportes
nas empresas sólidas, que é o que eu venho fazendo aqui, e assim a gente vai levando a carteira, a gente vai gerenciando a carteira e mantendo ela rentável, lucrativa. Então agora dito isso, né, vamos aí então como que ficou a posição aí da nossa carteira na íntegra para vocês. Primeira página aqui então, a gente tem o Banco Pan, logo depois Banrisul, Centauro, Grupo Cosan, CSN, Cyrela. Descendo aqui para a segunda página, nós temos Itaúsa e Itaú, Neoenergia, OIBR3, RLog3, recém-chegado na carteira, como eu já mencionei, Sanepar, e a terceira página aqui para finalizar, o ETF, Small 11, Santos Brasil, Taesa, Tecnisa e Transmissão Paulista, a ISA-CETEP. E fazendo esclarecimento aqui, né, como eu mencionei com vocês agora, sobre dar prioridade para empresas de bons fundamentos, né, talvez você está se perguntando o que eu estou fazendo então com Tecnisa e com Oi na carteira, né? Então são duas posições que eu venho carregando desde o ano passado, né? Existe um porquê de eu ter entrado nessas empresas. Não faço mais aportes, deixo elas aqui, até porque é meio que uma aposta que eu fiz, né, com um risco-retorno. Acho que a Oi esse ano vai desenrolar bastante coisa, né, em relação à venda aí da sua estrutura móvel, então eu entrei acreditando aí no retorno. Porém, se fechar as portas, se falir, a posição é pequena e a venda que eu fiz aí de BTG e de Via Varejo já paga aí uma dessas empresas, né? Tecnisa não é caso de falência, né, de risco de falência, mas talvez é uma empresa que vai trazer para a gente algum retorno só no ano que vem, talvez 2022. Então são duas posições aí irrelevantes na carteira, então não vão me atrapalhar caso alguma coisa ruim vier acontecer. Dessa forma então ficou assim a minha carteira, né? Estamos aí com R$ 62.773 aqui em renda variável, né? Tem um saldinho aqui para a gente poder fazer algumas modificações, alguns acertos aí no decorrer dos próximos pregões. Então conta para mim aqui embaixo, quais dessas ações você tem na carteira, o que você está fazendo nesse momento do mercado? Você está comprando mais, você está vendendo, você está quietinho no seu canto só observando? Comenta aí embaixo o que você está fazendo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco aí do racional desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, me chama lá no Instagram também se você estiver precisando de ajuda para alguma coisa. E eu volto em breve aqui no canal com mais um vídeo, com mais conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço, bons investimentos e até a próxima.